Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Hermínio Tavares e eu trabalho como professor da disciplina Introdução à Língua Brasileira de Sinais. E para a gente começar essa disciplina efetivamente, precisamos começar conhecendo o nosso plano de ensino. Bom, todo plano de ensino precisa ficar evidenciado a ementa da disciplina e quais são os nossos objetivos para o trabalho durante esse período. Bom, a nossa ementa ela está descrita da seguinte maneira no nosso projeto político-pedagógico: concepções epistemológicas da surdez, aspectos socioculturais, históricos, linguísticos e educacionais da surdez, legislação e direitos das pessoas surdas, identidades surdas e artefatos culturais do povo surdo e aspectos básicos da comunicação em Libras, e por fim, prática docente e educação de surdos. Bom, então essa é a ementa, é o nosso norte para a gente poder trabalhar. E nós optamos por trabalhar em cima dos seguintes objetivos: introduzir o aluno no universo linguístico da língua de sinais, através de conhecimentos básicos atinentes ao vocabulário e à gramática da língua de sinais, de maneira dinâmica e participativa, sempre relacionada com os aspectos sociais, culturais e identitários da própria comunidade surda. Os nossos conteúdos estão divididos em dois eixos. Tá? O primeiro eixo, chamado eixo teórico-conceitual, e o segundo eixo, chamado eixo teórico-prático. Tá? Então, no eixo teórico-conceitual, vamos trabalhar em cima de dois conteúdos, tá? Em duas unidades, basicamente. A primeira delas a gente vai chamar de linguagem e surdez, e a segunda, educação e surdez. Bom, nessa primeira unidade a gente vai discutir a relação entre o conceito e o campo da linguagem e o lugar da surdez dentro desse campo. E já nessa outra unidade, nós vamos trabalhar no final da disciplina, nós vamos discutir qual é a relação da surdez e do aluno surdo. Não vamos olhar mais a surdez, mas olhar a pessoa na condição de aluno com surdez dentro desse processo educacional. E o segundo eixo, teórico-prático, vem todas as unidades relacionadas à prática da língua, começando pelos aspectos básicos da comunicação, passando pelo sistema pronominal, uso de numerais, orientação temporal, núcleo familiar, verbos, marcações não manuais, classificadores, leitura e compreensão de texto e produção de texto em Libras. Na verdade, a nossa primeira unidade é uma unidade teórico-conceitual, que é a linguagem e surdez. Em seguida, vem todas as outras unidades do eixo teórico-prático. E, por fim, nós voltamos para uma unidade do eixo teórico-conceitual, que é educação e surdez. A disciplina está organizada dessa maneira e vocês vão entender isso no decorrer da disciplina e também na forma como ela está apresentada nas nossas plataformas, no SIGA e no Google Sala de Aula. Bom, a nossa metodologia, diante das circunstâncias e por a gente ter que trabalhar de forma remota, ela está estruturada para que vocês tenham nas próprias mãos a gestão do processo de aprendizagem, certo? Bom, então, no eixo teórico-conceitual, especificamente na primeira unidade, tá, nós vamos trabalhar através de reflexões e problematizações de aspectos relacionados à linguagem em relação com a surdez e a análise dos mitos estereotipados. Para isso, a gente vai trabalhar com duas leituras principais. Tá? A primeira delas é um texto chamado Linguagem e Surdez, e o segundo é um texto do livro chamado Libras, que língua é essa? Okay? Como nós vamos trabalhar nessa unidade? Vamos trabalhar a partir de mapas mentais, a partir da construção de linhas de tempo e na possibilidade da gente elaborar episódios de um podcast. Esse podcast vocês vão conhecer melhor no decorrer da disciplina. Tá? Nós vamos trabalhar com um episódio que já está publicado no podcast que foi criado para essa disciplina. Vamos fazer leitura de textos, vamos assistir alguns filmes, vamos trabalhar com formulários para coleta de informações e para realização de tarefas, de atividades.
No segundo eixo teórico-prático, nós vamos trabalhar com análise prática de aspectos relacionados ao status linguístico da Libras, a estrutura gramatical e experiências concretas de comunicação. Então, nós estamos falando, pessoal, de observação e exemplificação de frases, de sinais em língua de sinais. Tá? Estamos falando de prática, de treinamento, certo? Normalmente eu trabalharia em sala de aula, ministrando a disciplina toda em língua de sinais, inclusive a apresentação desse plano de aula, para que o aluno comece a observar e se acostumar com a forma de falar da língua de sinais e com a forma de perceber os movimentos da língua de sinais. Vamos fazer também atividades de dramatização e exercícios, então significa dizer que vocês vão se expressar em língua de sinais. Para isso vocês precisam treinar. Né? Na modalidade presencial, a gente faz isso durante as aulas. Né? Nessa forma remota de trabalhar, eu não vou estar o tempo todo com vocês para ver vocês fazendo. Mas as atividades avaliativas precisam concretizar um processo de exercício de treinamento que vocês vão ter que fazer em casa. E vamos trabalhar com gravação de vídeo. Tá? Então, as atividades avaliativas que forem práticas, quase todas, se não todas, são baseadas em gravações de vídeo. Vocês vão se gravar com o celular, ou com o notebook, ou com o tablet, e vão postar a atividade nas plataformas. Ok? E o terceiro eixo, voltamos mais uma vez para o eixo teórico-prático, vamos trabalhar através de estudo e debate de questões relacionadas à educação e escolarização dos surdos. Então, nosso olhar vai se voltar para a condição de aluno surdo, né? Aluno com surdez. Tá? Então, para isso, a gente vai trabalhar com algumas estratégias, como árvore de problemas, estudo de casos, etc. Bom, como nós vamos nos avaliar? Ok? Bom, a avaliação será desenvolvida de maneira contínua e processual, observando o aproveitamento dos alunos. Tá? Então, nesse caso, numa disciplina presencial, eu estou observando o tempo todo tudo, né? Como o aluno participa da aula, se ele vem tirar dúvidas, se ele faz perguntas, se ele tenta se comunicar em língua de sinais. Né? E aqui, nessa estratégia, a gente não vai ter essa possibilidade da mesma maneira. Porém, eu vou considerar também o envolvimento de vocês, a participação de vocês na plataforma, quantidade de acessos que vocês tiveram, se vocês entraram no chat para tirar dúvida, se me chamaram no privado para tirar dúvida e assim por diante. Então eu vou considerar tudo isso durante aquele período. Não só durante os nossos dias de aula, mas durante todo o nosso período de aula. A diferença é que, obrigatoriamente, eu estou durante aqueles dias de aula, eu vou estar à disposição de vocês. Mas não significa que durante os outros dias ou fora do horário eu não vou atender vocês, muito pelo contrário. Eu vou estar à disposição durante todo aquele período, obrigatoriamente durante os nossos horários de aula. Então nós vamos ter como indicadores do processo de avaliação, tá? Primeiramente, realização das atividades relativas ao eixo teórico, tá? Vocês vão fazer alguns resumos e resenhas, né? Mas vão tentar publicar o podcast, vão responder alguns questionários, etc. Desempenho nas atividades práticas, durante os exercícios e as dinâmicas e diálogos, tá? Então, vou tentar observar tudo isso. Qualidade do exercício de vocês, a qualidade das atividades. O nosso foco central é a prática, a expressão espontânea. Nunca esqueçam disso. O nosso foco é a expressão espontânea em língua de sinais. Eu vou privilegiar sempre isso. Quanto mais espontânea tiver a atividade de vocês, melhor. Utilização da Libras corretamente em situações formais e informais de comunicação. Não significa que durante as nossas conversas vocês não possam falar em Libras. Muito pelo contrário, eu vou levar isso em consideração, a tentativa de vocês se comunicarem em Libras. É claro que essa nossa forma de trabalhar remotamente tem algumas limitações. Obviamente eu vou considerar isso durante esse período, durante a disciplina. Eu vou sempre observar a postagem de vocês no dia
né, a qualidade da postagem, as opiniões que vocês colocarem nos áudios, nos vídeos, nas atividades, etc. Bom, aqui é importante vocês entenderem como a nossa avaliação está organizada, certo? Bom, vocês sabem que nós temos 2 bimestrais. E aqui nós estou apresentando para vocês 2 bimestrais que estão identificadas com letras, tá? A primeira bimestral identificada com a letra A e a segunda bimestral identificada com a letra B, tá? Então aqui eu tenho todas as atividades que estão previstas para a primeira bimestral. Todas elas são os vídeos que vocês vão produzir, tá? Então o primeiro vídeo é sobre datilologia, o segundo é sobre a apresentação pessoal, o terceiro é sobre a família, o quarto é sobre o cotidiano, está relacionado ao conteúdo dos verbos, o quinto é sobre leitura e compreensão de texto, o sexto é sobre expressão facial e o último é uma produção de texto, tá? Então vejam que todos eles estão identificados aqui com uma letra e um número e uma letra, tá? Então A significa a primeira bimestral e o número é a ordem dessas avaliações, dessas atividades, tá? Não necessariamente elas vão estar nessa sequência, tá? E não necessariamente vocês vão fazer primeiro as atividades da primeira bi e depois da segunda bi. Não, elas estão misturadas, tá? É importante vocês entenderem isso. Então, a primeira atividade do vídeo de datilologia, ela vai aparecer nos roteiros de estudo que vocês vão receber nas plataformas, identificado com a codificação 1A. Tá? Então, significa que é a primeira atividade da primeira bimestral. Logo, a atividade da segunda bimestral, que é o mapa mental, vocês vão elaborar, um exemplo, né? O mapa mental, vocês vão elaborar baseado no texto de linguagem de surdez, vai estar codificado como 1B. Então, significa que é a primeira atividade da segunda bimestral. Ok? Então, isso vai estar à disposição de vocês na plataforma, para vocês consultarem caso vocês tenham alguma dúvida posteriormente. Tá? E isso também vai estar identificado dessa mesma maneira nos roteiros de estudo que vocês vão receber no início de cada unidade. Ok? Pessoal, então é isso. Eu espero que qualquer dúvida que vocês possam ter para frente, elas possam ser sanadas durante a disciplina, seja no chat, seja no contato pessoal comigo. Tá? Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, de qualquer natureza. Tá? E a gente também, obviamente, pode fazer alguma outra negociação referente à entrega das atividades, por exemplo, e a gente vai resolvendo isso durante a disciplina, no decorrer da disciplina. Antes de encerrar, eu queria esclarecer para vocês que as atividades de recuperação, a gente vai negociar isso durante a disciplina, mas basicamente eu trabalho da seguinte forma: vocês vão ter oportunidade de refazer algumas atividades que vocês tiveram um desempenho pior, tá? E a gente vai conversar isso individualmente com cada aluno que estiver nessa condição, e aí a gente vai decidir isso juntos, tá? Que atividades vocês tiveram um desempenho pior, quantas são, e vocês teriam a oportunidade de refazê-las. Essas são as atividades, seriam as atividades de recuperação. Espero que ninguém fique de recuperação. E as bibliografias, elas todas vão ser disponibilizadas para vocês via PDF. O aluno que tiver alguma dificuldade para imprimir o PDF ou para conseguir fazer o download desses PDFs, precisa avisar a gente já no primeiro dia de aula, para que a gente possa providenciar as cópias impressas para vocês. Ok, pessoal? Um bom curso para vocês e a gente vai dialogando no decorrer da disciplina. Grande abraço e tchau, tchau.